Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente começou a ter vários problemas defensivos e eu não estava entendendo por que a insistência no Mateuzinho numa segunda linha. Mesmo com a lesão do Pedro Henrique, eu sei que faltam algumas peças no setor ofensivo, o Giovani acho que recebe menos chances do que deveria, de repente o Mateuzinho começa a entrar sistematicamente ali numa segunda linha de ataque. E eu fui contrário a isso. Bom, ele deu o passe que originou o segundo gol e depois acabou fazendo o seu gol e se machucando. A boa notícia, saiu na zona mista e disse que foi mais um susto. Ele sentiu um estalo, se assustou, chamou a médica imediatamente, saiu de campo. Tem que fazer um exame, é verdade, mas numa análise preliminar não deve ser nada grave no tornozelo ali, que ele dá uma escorregada e meio que dobra o pé, e aí ficou preocupado de ter rompido o ligamento, essas coisas, Tomara que não seja nada grave realmente. E ele faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o Mateuzinho, que está sendo utilizado nesse setor de ataque bom, talvez ali ele possa render melhor até do que vinha rendendo na lateral. Já falei aqui que é um moleque que fez muita força para jogar no Corinthians, ele é corintiano, ele queria jogar lá, e a entrevista dele foi emocionante na apresentação, mas ele estava meio perdido, assim, não estava se achando, o que é normal também, Às vezes a camisa pesa, o cara quer dar muita resposta e às vezes se perde nesse processo. Mas tomara que o primeiro gol possa tirar toda essa tensão que tá tomando conta do Mateuzinho. Bom, falei de quase todos os jogadores, inclusive de algumas trocas do segundo tempo. Falei, inclusive, que o Coronado não foi uma opção, o Guilherme Biro acabou entrando como a escolha, o Mateuzinho entra e sai para a entrada do Giovani nos minutos finais, e aí tem a entrada, quando ele tira o Mosquito, para botar, na verdade o Gustavo Henrique, eu falei o zagueiro, entrou no lugar do Wesley, não no Romero, O Romero terminou o jogo. Porque aí quando ele tira o Mosquito e ele bota o Yuri Alberto, o Romero cai para o lado. E aí me parece tão óbvio, tão claro, quando isso acontece, porque aí o Mateuzinho toca para o Romero lá pelo lado direito faz um cruzamento na medida para o Yuri Alberto. Mas na medida, um passe, tirando do zagueiro. O Yuri vai bem também, porque ele ataca o espaço bem atrás do zagueiro e consegue escolher o canto para cabecear. Ele estava livre de marcação. Mas o passe do Romero é maravilhoso. Romero pelo lado, não o Romero na referência. Não Yuri de lado ou Romero na referência, como muitas vezes o Antônio tentou. Até o segundo gol, seria o segundo gol, a bola bate na mão do Romero, foi dessa maneira, O Yuri cai pela direita e centraliza, e está tudo bem eles trocarem de posição em algum momento. O grande lance na original, o Yuri é centroavante e o Romero é bico de área, é um atacante de lado, está tudo certo, com o Wesley no lado esquerdo. Para mim essa é a formação ideal. Enfim, o Yuri entra, resolve, faz aquilo que tem que fazer. Bom, também, porque já estavam associando ele a uma nova fase ruim, novo jejum e tudo mais. Ele não marcava desde o jogo contra o próprio Nacional, marcou e estava dando a vitória do Corinthians até aquele momento. Até o Mateuzinho, nos minutos finais, fazer o segundo gol. O Corinthians não jogou bem. E eu vou revelar isso para vocês a partir de agora com o que direi a seguir. O Carlos Miguel salvou o Corinthians. O Corinthians não perdeu o jogo por conta do seu goleiro. E aí você deve estar pensando assim, bom, o Chico tá maluco, porque primeiro o Chico disse que o time não vai bem. Depois que foi bom ter conquistado uma vitória. Depois que o adversário é sofrível, o último colocado do Campeonato Paraguaio. E que o Corinthians só não perdeu por conta do seu goleiro. Tudo isso aconteceu. A vitória foi positiva, tem ajustes a serem feitos, especialmente porque o adversário era ruim e mesmo assim ele chegou muito. E quando chegou, lá estava um goleiro. E aí a gente tem mais uma notícia no jogo, que é o fato do Carlos Miguel precisar necessariamente continuar no gol. Não tem discussão sobre isso. O Corinthians encontrou um goleiro. Ele não dá margem para você... mas quem sabe... Não. Ele não dá margem para você pensar algo diferente do que titularidade, sequência, manutenção. Ele tem que ficar. Porque não é que ele faz intervenções, que ele passa segurança, que ele não toma gol. Não é isso. Ele passa jogo sim, jogo também, salvando o Corinthians, com defesas espetaculares, dificílimas. Ele fez 7 dentro da área. De finalizações dentro da área. 7 defesas de finalizações dentro da área nesse jogo.
Cara, tem bola embaixo, bola em cima, bola do lado, porrada no alto. Ele pega tudo, tudo. O Corinthians passou ileso mais uma vez, sem sofrer gols, como foi no empate contra o Fortaleza, como foi na vitória sobre o Fluminense. De novo, sem sofrer gols por conta do seu goleiro. Acabou a discussão. Carlos Miguel é titularíssimo. O que vai acontecer com o Cássio, não sei. Assunto por outro vídeo, mas o fato é, o Carlos Miguel resolveu de novo a parada para o Corinthians. E, bom, sábado tem o Flamengo e ele tem que continuar. O Corinthians achou um goleiro. Um goleiro de 25 anos, com assédio europeu, mas que colocou na hora certa, para ele não ir embora. E não deixa ele ir embora. Já renova, já dá um aumento, depois se vê o que faz com o Cássio. Com todo respeito ao Cássio. Eu digo, depois se conversa. Ó, Cássio, você quer ficar? Vai ficar na reserva? Não vai? Não sei o quê. Depois se pensa nisso. Segura o Carlos Miguel. Segura. Porque agora o Corinthians encontrou um goleiro. De resto, o que vocês acharam do jogo? Vamos começar falando aqui do Coringão, né? Enfim, tem muitos assuntos para a gente bater um papo. Vamos falar sobre o ex-atacante Jô, né? Ex-atacante do Corinthians, né? Porque ele defende o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Eu recebi, inclusive, aqui o alvará de soltura do Jô, né? Ele foi preso nesta segunda-feira por falta de pagamento de pensão. Informações aqui que eu recebi é que o Amazonas pagou, né, o que o Jô estava devendo em relação à pensão, né? E os advogados do Amazonas ajudaram na parte jurídica. Então o Amazonas, né, acabou aí ajudando o Jô em tudo. O jogador já está solto, já saiu o alvará de soltura e ele já está solto, tá? Então o Jô já está na rua. Inclusive o ex-atacante foi algemado, né? Enfim, achei até desnecessário isso, eu não sei se é protocolo, mas enfim, enquanto alguns, né, acabam matando com um carro de luxo e saem caminhando pela cidade, né? Tudo bem, pagamento de pensão é uma coisa séria que tem que se pagar, sim, tá? Mas enfim, é só uma opinião minha, achei um pouco exagerada a algema, porque acho que ele não já tem a prisão, né, que tem que ser realmente feita, né? Mas acho que ele não causaria nenhum tipo de perigo, né, o Jô. Mas deve ser protocolo, enfim, depois a gente fala mais sobre isso, tá? O Amazonas pagou tudo, né, agora o Jô está livre, né? A gente não sabe ainda se o Jô vai reembolsar o Amazonas, né, ou vai descontar em algum pagamento aí de bônus que o clube do norte do país deve ao jogador, enfim, combinou com o jogador, os salários, a gente não sabe exatamente, só sabemos que foi o Amazonas que pagou essa conta do Jô, né, que está livre agora, solto na rua, o atacante Jô. Comenta aqui embaixo. Falando mais de Corinthians, o presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Júnior, negou aquele pedido da oposição para que, né, fosse feita uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo para o atual presidente Augusto Melo explicasse sobre o contrato da Vaidbet, aquela questão da comissão. O Romeu Tuma Júnior negou, dizendo que não era necessária uma reunião para simplesmente, né, dizer se o Augusto Melo mentiu ou não, né, porque isso foi citado ali num encontro que teve, né, entre o atual presidente com o ex-presidente André Sanches e outros conselheiros do clube. O presidente havia dito que não tinha, né, comissão paga, enfim, aquela coisa toda, e depois acabou, né, saindo aí as notícias que foi realizado assim, né, foi realizado o pagamento de comissão. O Romeu Tuma Júnior negou, tá? Também criticou o fato de sair na mídia, né? Tudo isso, considerou apenas um fato midiático, e agora o Augusto Melo só vai ter que explicar sobre a comissão, enviando um documento, enfim, né? Algo mais formal para o Conselho Deliberativo. Envia lá uma nota, um documento explicando em relação ao pagamento da comissão, enfim, o caso da Vaidbet, e não vai precisar comparecer ao Conselho Deliberativo e muito menos uma reunião extraordinária. Você acha que acertou
Romeu Tuma Júnior, né, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, em fazer isso, em assunto encerrado? Ou você acha que era importante o presidente Augusto Melo ir lá e dar explicações sobre esse contrato da VaiDeBet? Eu quero o seu comentário aqui, que é muito importante. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Boys, né, que eu estou me recuperando de gripe. Olha só, o nosso querido Garro, né, que é papai, né, enfim, o filho dele vai se chamar Felipe, não viajou. Me falaram, né, de alguns problemas físicos dos jogadores, mas também teve a questão, Corinthians que tem desfalques, né, para esse jogo. Me fala o Raniel, o Garro, né, e o Fausto Vera com problemas físicos, e também o Garro, que ficou no Brasil e vai acompanhar o nascimento do filho, tá? Ele deu uma entrevista a uma rádio argentina e ele falou exatamente aquilo que eu tenho falado para vocês, por isso que eu queria destacar a posição que eu queria ver o Garro. Olha só, quem me acompanha sabe o meu trabalho, vai ver que ele vai falar exatamente isso. Vamos lá. No Talheres eu cumpri outra função, jogava atrás do 9, olha só, do centroavante, e agora estou jogando de meia direita, como dizem por aqui. Isso explica também comprometer-se muito mais em defender, mas acredito que também vai me ajudar para ser um jogador mais completo e para ajudar a equipe nesta posição, tá? Palavras do Rodrigo Garro, que diz o seguinte: eu tenho que continuar, obviamente, continuar fazendo o que me trouxe aqui, o que fiz no Tadieres, de estar perto da área para poder dar assistências, tá? O nosso querido Garro, que no Corinthians hoje, ele, né, jogador de 26 anos, tem 1 gol e 3 assistências em 16 partidas. Então o Garro, ele não está reclamando, tá? Ele apenas ali desabafou dizendo, né, respondeu uma pergunta dizendo que ele não está jogando na posição que ele gostava de jogar no Tadieres e que ele atuava no Tadieres, que é atrás do centroavante. E ali eu sempre falo para vocês que eu quero ele ali, porque ele vai ser importante, vai ser mais importante ainda nas assistências e também no chute de fora da área. Seria muito importante. Mas como o Corinthians joga num 4-1-4-1, o Garro joga aqui por dentro na direita, ó. Então principalmente quando era o Maicon, né? Agora ele tem até jogado mais como meia esquerda, né? Ele tem jogado como meia direita, né? Então é a linha de 4, joga os dois pelos lados aqui, ó, né? Vamos supor Mosquito e o Wesley, e aqui o Garro, né? E aqui o Bidon. Então ele tem jogado de meia direita, é o que ele falou. E esse meia direita, no 4-1-4-1, ele tem que defender muito. Então ele tem que chegar lá na área, ele tem que bater as duas áreas, né? Buscando bola aqui, saindo jogando e levando a bola lá também na área do adversário. Então ele tem que defender muito mais. Já no 4-2-3-1 teriam 2 volantes atrás e ele ficaria simplesmente ali para marcar a saída do volante, a saída dos zagueiros, mas bater muito mais a marcação de um volante, saída de bola jogando atrás do centroavante. Marcaria menos, estaria mais perto do gol. Eu acho que ele deveria atuar aí, e o Corinthians deveria sim atuar no esquema 4-2-3-1 para ver o Garro ali mais perto da área. Eu quero o seu comentário. Você viu? Ele jogava no Tadieres assim, como eu já citei para vocês que gostaria de vê-lo. E você, tá bom assim ou você acha que o Garro tem que jogar mais próximo da área? Deixa o like e comenta aqui. Só falar sobre o atacante John Kennedy do Fluminense. Existe algum interesse do Corinthians, alguma consulta, alguma proposta do Corinthians em relação ao John Kennedy do Fluminense? Vamos lá. Só para você entender, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, não quer negociar o John Kennedy com algum clube do Brasil, tá? Prefere negociá-lo com um clube do exterior. Inclusive a pedida, né, segundo o Jorge Nicola, é de 7 milhões de euros, 42 milhões de reais, tá? Ele coleciona alguns problemas em disciplina, foi afastado do Fluminense, e tem clube que pode pagar 7 milhões de euros no Brasil? Tem, mas a vontade do Fluminense é negociá-lo para fora, até para não ter aquela pressão de ver o jogador brilhar aqui no futebol brasileiro, tá? Segundo o clube carioca, né, dirigentes lá no Rio de Janeiro, dificilmente ele jogará no futebol brasileiro, tá? Mas isso a gente sabe que muda se chegar uma boa proposta, alguém que pague os 7 milhões de euros. O que tem em relação ao Corinthians? No Corinthians, o nome do John Kennedy foi conversado,
tá? Na diretoria corintiana. Não ficou entre a diretoria corintiana esse comentário, que é um jogador que tem a cara do Corinthians e que poderia ajudar. Foi conversado a questão do problema de disciplina, tá? E quando eu falo diretoria, você pode colocar aí Fabinho Soldado, Augusto Melo, enfim, quem ajuda nessa questão do departamento de futebol hoje. Mas nenhuma proposta foi feita pelo John Kennedy, tá? Não sei se dá para dizer que o Corinthians tem um interesse, né? Porque foi uma conversa. E aí? O jogador esteve na pauta ali numa conversa se seria uma boa ou não, se valeria a pena investir ou não, tá? Não se sabe ainda o resultado dessa conversa entre a diretoria do Corinthians sobre o John Kennedy, mas uma fonte me disse que é um valor considerado um pouco alto, tá? Então não sei se o Corinthians vai fazer algum tipo de proposta. Por enquanto, gente, não há proposta e não há negociação, tá? Tô sendo bem honesto com vocês e também porque vocês estão me cobrando muito em relação ao John Kennedy, né? Samir, apura pra gente e tal, eu fui atrás para vocês, eu faço sempre isso, um famoso check-in. Por enquanto, né, não existe nada. Assim, não é que não existe nada, existe alguma coisa, né? O John Kennedy, o nome dele foi colocado em pauta no Corinthians, tá? Então, acho que a informação é essa, que vai escrever, que eu sei. O nome dele foi colocado em pauta, mas não há nenhuma decisão ainda se o Corinthians vai fazer proposta ou não, até porque não é considerado um jogador barato, né, no futebol brasileiro. Então é isso, tá? Sobre John Kennedy no Corinthians, o nome foi cogitado, né? Foi colocado em pauta, mas não houve nenhuma movimentação do Corinthians, nenhum contato, isso é importante falar, não houve nenhum contato do Corinthians com o Fluminense, é importante, tá? Deixar isso claro para vocês. Fiel, atualmente nosso timão vive uma crise em suas laterais aí, desde que o Antônio Oliveira assumiu a equipe aí, o Bidu, o Fagner, o Mateuzinho, o Léo Maná já foram testados aí, mas nenhum se provou por inteiro, né? Dessa maneira, Fiel, Vladimir, Zé Maria, ídolos do clube aí, sofreram para apontar quais seriam os titulares aí da equipe, tá? Na esquerda, o Hugo não convence, né? A torcida não convence a torcida, né, Fiel? Mesmo sendo titular, enquanto o Bidu ainda não se provou desde que foi integrado ao elenco. E Palácio segue machucado aí, o Palácio, né? Já na direita tem o Mateuzinho, que deixou o campo aí contra a Nacional lesionada. Busca mais minutos aí, ao mesmo tempo que Fagner não viu sua melhor fase vestindo a camisa do Corinthians, tá? Correndo por fora aí, o Léo Maná tenta convencer o Antônio, que merece uma chance. Para o Zé Maria aí, o camisa 23 ainda consegue atuar em alto nível, mas depende da função que foi exercer em campo. Fiel, assim como o Vladimir, que é o jogador que mais vezes representou o Corinthians na história aí, 806 jogos disputados, não dividiu gramados nos anos 60 e 80, né? Trabalhando com alguns técnicos históricos aí, como Oswaldo Brandão e o Mário Travaglio, tá? O treinador aí já soma 16 jogos visitando aí à frente da equipe, além de 3 que o auxiliar Bruno Lazzaroni esteve comandando o banco de reservas nesse. Então tem 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O duplo de Edes aí não entrou em um consenso sobre o técnico ainda, tá? Então, Fiel, na minha opinião, eu acho que o Hugo evoluiu nessas últimas partidas, mas ele é isso aí, feijão com arroz. Defender bem, atacar quando der, ele faz o básico, e se não comprometer, tá ótimo. Jamais deveria ter perdido aí o Arana pro Atlético Mineiro, essa é a minha opinião, tá? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!